Você que é novinho, que tem aí seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não tem talvez a ideia da dimensão do que foi o advento do HIV/AIDS. Quando ele surgiu justamente com o termo pejorativo de a peste gay, e isso causou grande alvoroço dentro da comunidade, que foi assim intensificado demais o preconceito que se existia com os gays, lésbicas, bissexuais e também com as pessoas usuárias de drogas. É justamente esse o tema do filme O Clube de Compras Dallas. Filme dirigido por Jean-Marc Vallée, produção de 2013, ganhador de 3 Oscars. Ganhador Oscar do melhor ator coadjuvante e também de maquiagem. A produção ela é conduzida assim com bastante agilidade, trata-se de um drama genuíno, com ligeiras pitadas de humor para tentar quebrar um pouco toda essa coisa meio depressiva que o tema poderia trazer. Assim um filme bastante interessante, eu recomendo. Ele está lá na Amazon Prime hoje, né, em março de 2024, e vale super a pena assistir. Então agora vamos falar um pouco dessa produção e de algumas particularidades. O personagem do Matthew McConaughey, ele é um cowboy, um daqueles cowboys bem dentro daquilo que a gente conhece como sendo o estereótipo dos cowboys. A história se passa no estado do Texas, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, e o personagem dele, no caso o Ron, ele é uma pessoa homofóbica, uma pessoa que vive uma vida assim bastante tumultuada, com bastante sexo, sem qualquer tipo de proteção, e também usuário de drogas. Em um determinado momento ele se vê como sendo um portador do vírus do HIV, e o pior, já com a AIDS totalmente desenvolvido quanto doença, naquele estado que a gente já sabe. O filme ele traz os artistas assombrosamente magros, magérrimos, e isso chama bastante atenção, inclusive na época isso causou bastante impacto, né? O Matthew McConaughey e assim como outros atores vão fazer toda uma questão de preparação corporal para trazer aquela imagem cadavérica, né, esquelética que ficavam as pessoas nessa época. Hoje o vírus do HIV ele é plenamente controlável, não que a vida seja fácil de quem é portador do vírus e que a gente possa negligenciar os cuidados que tem que se ter com o HIV, né? Mas naquela época a coisa era fulminante, né? As pessoas que têm a minha idade ou mais, quem tem mais de 50 anos, e talvez aqui está aí na casa dos 40 e tantos, lembra muito bem quando pessoas importantes que morreram, né, com HIV e AIDS, como foi o caso de Cazuza, como foi o caso do Renato Russo e outros tantos, o próprio Fred Mercury também. Então é toda uma situação assim extremamente precária naquela época, o tratamento, e esse filme ele vai trabalhar justamente com essa relação tensa com a indústria farmacêutica e com o órgão que vai fazer a questão da regularização do uso dos medicamentos do HIV, que naquela época se resumia basicamente ao AZT, mas que existiam outros remédios circulando no mundo. E o personagem, no caso aí, o Ron, vivido por Matthew McConaughey, ele vai justamente criar um clube de compras para tentar acessar essas drogas novas que não são liberadas dentro dos Estados Unidos. É uma figura assim bastante interessante, a história é baseada num caso real, e esse cowboy, que a princípio era homofóbico, ele acaba criando laços de amizade com pessoas da comunidade LGBTQIA+. E tem ali também a atuação extremamente impressionante do Jared Leto, que faz uma transexual, uma travesti, que tem um papel assim, bastante importante dentro da trama. É um filme que trata também da questão do uso das drogas, já que principalmente as drogas injetáveis naquela época desempenharam um papel bastante importante para a difusão da pandemia, da epidemia do HIV, né? Que se transformou numa verdadeira pandemia, já que ele atingiu todos os continentes. E graças a Deus, hoje, nos dias de hoje, nós temos uma outra realidade para essa situação dessa doença. Então vale super a pena assistir, eu recomendo. Eu dou a nota para esse filme na nota de 9,5, 9,5, que eu acho que é um filme que desempenhou um papel muito importante, né? Em 2013, vamos dizer assim, a epidemia do HIV não tinha todo aquele impacto dos anos iniciais, da década de 1980, mas é sempre muito bom ficar alerta, porque tomar medicamento
do HIV/AIDS não é algo assim tão simples como a gente está vendo hoje em dia. Hoje em dia a moçada, né, a molecada aí dos seus 20 e tantos anos, até alguns mais velhos, né, não estou isentando o pessoal da minha geração, tá pensando que a coisa é festa, né? Tudo bem que hoje em dia nós temos vários recursos, né, para a prevenção do HIV, não temos ainda a vacina, não temos ainda a cura, mas nós já temos assim uma forma de controle bastante grande do vírus, o que faz com que a gente não se esqueça e submeta a essa doença a uma situação de negligência. A gente não pode tratar essa doença com negligência, mesmo porque nós temos outras ISTs que também são bastante perigosas e que merecem também bastante cuidado. Então é um filme que vale a pena. Ele me lembrou também muito uma produção mais antiga, que foi trabalhada num outro contexto, que foi o filme Filadélfia, que foi lançado lá em meados do ano 2000, mais ou menos, 1990 e qualquer coisa, anos 2000, e que também vale a pena, filme com Tom Hanks, que rendeu Oscar para o Tom Hanks também. Uma outra hora, se a gente tiver oportunidade, a gente vai tratar do filme Filadélfia. Então tá aí a dica, gente, lá na Amazon Prime, agora em março de 2024. Eu acho que vale a pena assistir e fazer as reflexões necessárias, né? Porque tem todo o arco, né, de desenvolvimento do ator do Ron, que ele vai se aproximar do personagem do Jared Leto, dessa travesti, que é a Ryan, e ele vai acabar adquirindo uma relação afetiva, né, carinhosa, de amizade, e toda uma transformação desse personagem rústico, inconsequente, que de repente se vê diante da morte, né, da iminência da morte, ele tem uma bruta de uma transformação. É um filme assim bastante comovente e muito bonito. Então, agora não tem outra coisa para dizer para vocês do que deixa aí sua opinião se você já assistiu. Se você não assistiu, ficou curioso, vá assistir, vale a pena. E deixa aqui o que você pensa sobre ele. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like e vamos lá, né, pessoal? Assina o nosso canal, dá uma forcinha aí. Então, um grande beijo, abraço e até mais.